Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Everton, professor de Ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Vamos lá? Aula 15, Eixo, Ser Humano e Saúde. Conteúdo, Hereditariedade, Árvore Genealógica. Habilidades, relacionar informações científicas lidas com conhecimentos anteriores. Elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos. Vocês estão prontos? Já pegou o lápis, a caneta, a borracha, o caderno? Vamos para a hora de estudar! Então, hoje nós vamos falar sobre hereditariedade. Então, o melhor exemplo é a família. Você pode perceber que na família eles são bem parecidos, né? Todos têm um traço puxado para o pai ou puxado para a mãe. Por que isso acontece? Porque existe um DNA tanto do pai quanto da mãe. E quando eles se fundem, formam a família. Você possui irmãos, irmãs, pais, avós, tios, tias. Então, todos eles fazem parte de uma mesma origem, que é o seu avô. Então, as famílias são formadas por conta da reprodução. As famílias vão se reproduzindo e essas características, né, essa aparência, a cor da pele, a cor do cabelo, todas essas características vão passando de geração em geração. Por isso que as pessoas falam, olha, você puxou seu pai, ou você puxou sua mãe, por conta disso, por conta da aparência que você vai herdando dos seus familiares. Então, essa aparência que você tem, provavelmente você herdou parte do seu pai e parte da sua mãe. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a hereditariedade, que vem dos ancestrais, né? Que vem das outras partes da sua família, como seus avós, bisavós. Então, nós vamos falar sobre isso nessa aula. E tudo começa com a reprodução humana. Os seres humanos se reproduzem gerando descendentes, filhos, netos, bisnetos e etc. Eles transmitem as características familiares por várias gerações. Então, o seu avô e a sua avó já tinham uma característica e a sua mãe e o seu pai herdaram as características deles. Então, como vocês podem ver aqui, a cada geração, essas características vão sendo transmitidas para outras pessoas. Por isso, essas características estão inseridas no nosso DNA. É nesse DNA que essas características vão passando de geração em geração. Por isso que as pessoas são muito parecidas de certas regiões, porque elas têm aquele DNA parecido, né, por conta da reprodução daquela área. Então, as características também vão sendo difundidas, né, em toda a região, como acontece com os animais também. Então, eles vão se adaptando e vão sendo aperfeiçoados conforme o ambiente. Então, esse DNA dele vai sendo aperfeiçoado conforme o tempo e ele vai criando as características que o ambiente exige. Então, o ser humano também possui uma característica de adaptação, né? Ele vai sendo transformado, né? Dependendo da região, por exemplo, uma região que tem mais sol ou uma região que é mais fria. Então, essas características dele vai sendo aperfeiçoado com o passar do tempo e por conta da hereditariedade, que passa de um para outro, que é o que nós vamos ver agora. Hereditariedade. A hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genéticas transmitidas são chamadas de hereditárias. Então, essa característica, né, vai passando de pai para filho, são o que nós chamamos de hereditariedade. Por exemplo, um cabelo mais clarinho, a filha dela também vai ter um cabelo mais clarinho, uma pele mais clara, a filha também vai ter. Então, essas características são transmitidas. Você já ouviu falar em teste de DNA para saber se é filho ou se não é filho?
Então existe esse teste por conta das características, que é o que nós vamos ver agora. O que é esse DNA? O DNA é essencial para a transmissão das nossas características para nossos descendentes. O DNA é encontrado no núcleo das células. Então, o DNA são duas fitas ligadas por outros organismos biológicos que faz com que todas as características sejam herdadas. Então, é no DNA que fica no centro das células, como nós já vimos sobre as células, ele é o responsável por essa característica. Então, se você tiver um cabelo enrolado, ou uma pele mais escura ou mais clara, se você tiver também algumas doenças que nós vamos ver mais lá para frente que podem ser transmitidas de geração em geração. Então, o DNA é aquele que possui o máximo de características possíveis. Por isso que o teste de DNA é assim, você faz o teste para saber se é o pai ou se não é o pai. Dependendo desse resultado do DNA, você verifica se é verdade, se é o pai, ou se não é verdade, se não é o pai, através desse teste que é feito pelo DNA, que verifica as características. Portanto, existe uma ciência que ela estuda especificamente essa área, que é a genética. A genética é a área científica que estuda os fenômenos biológicos relacionados com a herança biológica, ou seja, a forma com que os filhos recebem características de seus pais e as transmitem para seus filhos. Então, essas características são feitas pelo DNA e os cientistas conseguem detectar essa herança genética. Aí verifica, né, se é pai ou se não é. E os geneticistas, eles também podem fazer, por exemplo, clones, DNAs muito parecidos um com o outro. Já viu irmãos gêmeos? Pois é, mais ou menos isso. Eles são muito parecidos. Então, eles tratam todo dessa forma de aparência e de herança, né? Pode escolher também os pais, quando os pais eles querem fazer uma fecundação, por exemplo, eles escolhem o perfil. O que é o perfil? É saber como a pessoa é para poder ter um filho. Inseminação, por exemplo, que é uma forma artificial de ter filho, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente quando nós falarmos sobre reprodução. Então, existe um tipo de hereditariedade que nós vamos ver agora, que é a hereditariedade específica. A espécie humana, por exemplo, apresenta a aparência física e estruturas comuns a todos. Então, a espécie, né, ela possui um DNA muito parecido por conta da aparência dela. Mas existem outras características que só o indivíduo tem. Essa característica é uma característica geral. Por exemplo, todo mundo possui braços, pernas, enfim, já são desenvolvidos com uma característica comum, parecidos uns com os outros, por conta da espécie. Mas também existe uma característica individual que torna o ser único. Não existe ninguém igual a você. Não existe. Porque seu pai e sua mãe gerou um ser único, com um DNA único. Então, existe também essa hereditariedade, que é hereditariedade individual, que são as características que tornam os indivíduos únicos, diferentes de qualquer outro. Isso favorece a grande diversidade entre os seres do mesmo grupo. Então, mesmo sendo um ser do mesmo grupo, da mesma espécie, eles são diversificados. Nem todo mundo é igual, não é mesmo? Por exemplo, na sua sala, existem pessoas mais magras, mais gordinhas, mais com a pele mais clara, com a pele mais escura, mas todos eles são seres humanos. Então, eles são parecidos, mas possuem todos o DNA diferente. Todos eles possuem DNA diferente, porque eles são gerados de famílias diferentes. A família, a hereditariedade, é um fenômeno que representa a condição de semelhança existente entre um ascendente e descendente, geração familiar. Então, na família existe o descendente. O que é o descendente? São os filhos, os bisnetos, os netos.
que foram gerados, mas a ascendente é o contrário. É os pais, os avós, os bisavós. Então, existem essas duas gerações, né? A ascendente, como se subisse, e a descendente, como se descesse. É o que nós vamos ver mais um pouquinho na árvore genealógica. Então, é na família que você herda, é da família, na verdade, que você herda essas características, que são as características herdadas. Os filhos herdam dos pais as informações genéticas contidas nos genes e, a partir disso, desenvolvem suas características. Os genes são transmitidos através dos gametas, espermatozoides e óvulos de uma geração para outra. Então, o que acontece quando o pai e a mãe geram um filho? Os dois gametas, as duas células deles se unem para poder gerar o bebê. Então, as características do seu pai se unem com as características da sua mãe. E nessa célula, nós vamos ver gerar um novo ser através dessas duas células, que é o que nós vamos ver um pouquinho agora. Então, nós vamos ver melhor como funciona essa fecundação agora, nesse vídeo. Como vocês podem ver, é como se fosse uma corrida. As células masculinas dos espermatozoides, eles vão correr até o óvulo, mas somente um ou dois podem entrar ali para fecundar o óvulo. Então é como se fosse uma corrida. E existe um vencedor que vai entrar, como vocês podem ver, ele entrando no óvulo, o espermatozoide, e ele vai fecundar esse óvulo. E então nós vamos ver o desenvolvimento, que é o que acontece agora. Essa célula vai ser fecundada e assim vai começar a se multiplicar. O zigoto e muitas outras células vão sendo multiplicadas, como vocês podem ver, até desenvolver o embrião. Como vocês podem ver, ela fica no útero, a célula se desenvolvendo, e acredite ou não, dessa célula vai ser gerado um bebê. Como vocês podem ver agora, no desenvolvimento, depois que ocorre a fecundação, então a célula vai se desenvolvendo com os dois gametas e o bebê começa a ser gerado. Olha como ele começa a crescer, ó, daquela célula, e as células foram multiplicando e multiplicando até que o bebê vai sendo gerado. Olha só como ele vai se desenvolvendo até formar um bebezinho. Olha só, ele vai crescendo e se multiplicando as células e recebendo nutrientes também da mãe. Esse cordãozinho aí é o que está ligado à mãe, que é o cordão umbilical, de onde ele recebe os nutrientes. Então ele vai crescendo, crescendo até chegar na próxima fase, que é quando ele começa a crescer no útero da mãe, né? Olha só como ele já está se desenvolvendo e já está crescendo conforme o tempo vai passando, ele vai sendo nutrido, e é assim que os bebês se desenvolvem no útero da mãe. Essa é aquela célula que nós vimos sendo fecundada e então gerar o bebê. E nós vamos ver isso melhor na reprodução. Como eu falei para vocês, existem características do pai e da mãe, mas também existem características dos avós e de outros parentes que podem dominar, que são os genes dominantes. Diversas propriedades da espécie humana são resultantes da disposição dos genes dominantes: lábios grossos, cabelos escuros, calvície, queixo com covas, capacidade de enrolar a língua, entre outros. Então, existem características mais fortes. Por exemplo, o avô que tem uma pele mais escura, que tem lábios grossos, ou que tem calvície, ou que tem alguma característica. Às vezes, essa característica do avô passa para os netos. Não
exatamente para o filho. Às vezes o filho não é tão parecido com o pai, mas ele é mais parecido com o avô. E assim sucessivamente, de geração em geração. Às vezes puxa mais para um lado ou para outro, né? As características dominantes dependem dos genes, do DNA, né? Como nós já falamos. Então, existem características de outras gerações. As características hereditárias podem permanecer inativas de uma geração para a outra. Então, uma geração pode puxar lá de outras gerações mais passadas, mais antigas. A coloração dos olhos, ou de pele, ou outras características físicas podem ser herdados de outras gerações. Então, nessas gerações, nós encontramos as árvores genealógicas. A árvore genealógica é formada, a gente estuda ela na genealogia. A genealogia é uma ciência que estuda a origem e a evolução das gerações de uma família. Uma árvore genealógica é o histórico de uma parte dos antepassados de um indivíduo ou da família. Então, a árvore genealógica, como vocês podem ver, começa com os avós, os bisavós mais antigos. E assim sucessivamente, vai gerando os filhos, netos, os bisnetos, e assim sucessivamente. Essa é a árvore, é onde todos eles são ligados de alguma forma. E também essas características são passadas, como vocês podem ver agora. Olha só, começa lá em cima com os avós e essas características vão sendo passadas de geração em geração por conta do DNA. E nesse DNA pode ser que também as doenças sejam herdadas, né? Tanto as características também, as doenças podem ser passadas, que é o que nós vamos ver agora. O histórico de doenças. A árvore genealógica é importante para identificar características, histórico de doenças ou reações alérgicas, facilitando o tratamento. Então, às vezes, uma família tem várias doenças e essas doenças vão passando, e quando identificadas, elas podem ser tratadas. Algumas doenças são transmitidas de pais para filhos. Com a identificação destas doenças, na família é possível tornar as devidas precauções. Então, existem algumas doenças genéticas, que são algumas doenças específicas nos genes, que nós vamos ver. Doenças genéticas. Uma doença genética é aquela causada por alterações no DNA. E um exemplo de alteração no DNA é o que nós vamos ver agora, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de cromossomos extras. Algumas características são fraqueza muscular, orelhas mais baixas, baixa estatura e dificuldade de aprendizagem. Então, como você pode ver nessa imagem, as pessoas que têm síndrome de Down, elas têm algumas características próprias, são muito parecidas, que são as que eu já falei. Apesar de ter dificuldade na aprendizagem, elas, com a ajuda de alguém, de professor, elas podem se desenvolver muito bem. Então, é um exemplo de alteração no DNA que nós podemos ter. Então, essa, como você pode ver na imagem, ela tem síndrome de Down. Então, a maioria das pessoas tem essas mesmas características por conta desse gene extra que nós falamos ainda há pouco. Então, síndrome de Down, ela pode sim ter dificuldade em aprendizagem, mas com apoio ela consegue muito bem. E agora nós vamos exercitar tudo aquilo que nós aprendemos. Vamos para o nosso exercitando. Muito bem, chegamos ao nosso exercitando. Vamos começar? Vamos para a primeira questão. Primeira questão. Como são gerados os descendentes dos seres humanos? Segunda questão. O que é genética? E a terceira questão. Como podemos montar uma árvore genealógica? Como que nós podemos formar? Vocês lembram que nós comentamos? Muito bem, vocês terão um tempinho aí para resolver e nós voltamos daqui a pouco.
Então, chegou a hora de nós resolvermos mais um exercitando. Vocês estão preparados? Vamos resolver a primeira questão. Número 1. Como são gerados os descendentes dos seres humanos? O que acontece para esses seres humanos serem gerados? Vamos ver agora. É através da reprodução. Vocês lembram daquela corrida que nós vimos no vídeo? Do espermatozoide? Então, é através dela que os seres humanos são gerados, que acontece, é nesse processo que acontece a reprodução. Que os descendentes são gerados. Então, os descendentes são aqueles que herdam as características, os filhos, os netos, os bisnetos, todos eles são descendentes e são gerados através da reprodução. Muito bem. Agora vamos para a questão número 2. O que é genética? Vocês se lembram que nós comentamos? Então vamos ver o que é. A genética é a ciência que estuda a forma como os filhos recebem as características de seus pais e as transmitem para seus filhos. Então, a genética ela estuda os genes e por conta disso, ela sabe, né, através do DNA, quando é o pai e quando é a mãe. Por isso que nós temos aquele chamado teste de DNA, para saber se essas características são compatíveis com o pai ou com a mãe. Muito bem, vamos para a terceira questão. Número 3. Como podemos montar uma árvore genealógica? Como nos montamos essa árvore? Vamos ver? A árvore genealógica é um histórico dos antepassados de um indivíduo ou família. Então, a árvore genealógica é montada por toda a família desse indivíduo, os pais, os avós, os bisavós, os netos, todos eles formam uma árvore genealógica, que é o conjunto de características que eles vão herdando, né, com o passar do tempo. E isso também fala da história da pessoa, por conta disso, né, por conta dessa herança genética que ele vai deixando. Então, forma uma árvore, os avós em cima e assim sucessivamente vai gerando a sua descendência. Então, nós chamamos isso de árvore. O pai do pai, o filho, os avós, e assim sucessivamente. Todos eles formam como se fosse uma árvore. Vários ramos, porque todos eles estão ligados de alguma forma. Por isso que é uma árvore. Como se cada um tivesse em um ramo diferente e conectado numa mesmo tronco, numa mesma árvore, que é a família. Muito bem. Agora chegou a hora de nós vermos o nosso resumo. Vamos lá? Chegou a hora do nosso resumo. Vamos ver o que nós aprendemos um pouquinho aí nessa aula. Vamos lá, vamos ver. Os seres humanos geram descendentes através da capacidade de se reproduzir. Os pais, os avós, os bisavós fazem parte dessa árvore genealógica e cada um deles representa uma geração. As características dos indivíduos são transmitidas através do DNA, a cor da pele, do cabelo, dos olhos, etc. É importante conhecer o histórico da família para tratar possíveis doenças hereditárias. Existem também doenças raras causadas por alterações genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, nós vimos como é importante o gene, né, a genética e toda essa hereditariedade que é transmitida de geração em geração. E, infelizmente, pode também haver doenças, né, que podem ser transmitidas. Por isso que é importante conhecer o histórico da família e saber tudo o que aconteceu com os seus antepassados, né? Os seus avós, com os seus avós e assim sucessivamente. Muito bem, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então, chegamos às nossas considerações finais. É o momento que eu lembro vocês que é importante você falar para sua família que esse momento é um momento
único que você pode pegar o seu material, o seu caderno, o seu lápis e reservar um horário para estudar. Lembrando que esses horários das aulas você encontra nas redes sociais. Se você pesquisar aula em casa, em qualquer rede social, você vai ver, você vai encontrar lá que tem os horários tudo certinho. Você também pode pesquisar e encontrar na plataforma Saber Mais. E lá você encontra todas as cartelas, tudo que nós abordamos aqui na aula, você também pode encontrar lá. Além disso, lá também você encontra exercícios complementares, são exercícios, além desse que nós fazemos aqui, existem também outros exercícios a mais lá. Lembrando também que você pode pesquisar o assunto que nós comentamos aqui nessa aula, você pode pesquisar no seu livro didático, você também pode pesquisar na internet e outras fontes. Você precisa lembrar que esse momento é um momento único, que você precisa ser acompanhado por alguém, pelos seus pais, pelos seus professores, né? Mesmo à distância. E é importante você dar valor para os seus estudos e que você absorva cada vez mais essas aulas. Como você pode ver, a árvore genealógica, né? Existe um histórico todo por trás. Então, outras pessoas também já passaram por isso, né? Por estudar, todo mundo já passou por isso. Então, essa é a sua vez de estudar e se dedicar aos seus estudos. Então, todas as características dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós estão com você, como nós vimos nessa aula. E uma dessas características pode ser gostar de estudar. Então, se dedique e nós podemos nos encontrar nas próximas aulas. Nós vamos falar de outros temas muito interessantes, dando continuidade, né, para falar de produção e muitos outros temas, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula.